o meu sofrimento maior, que eu acho que foi na vida, foi quando eu perdi meu marido, né? Cuido da minha casa, eu que roço a grama, eu planto a minha horta, eu cuido das minhas flores, eu ajudo a criar meus netos. Olá, seja bem-vindo! Hoje nós vamos conversar com a dona Salvelina Lorenzetti Lenze, que mora em Taió, a conhecida Vó Salvelina. Os avós da dona Salvelina eram italianos que vieram para o Brasil de navio. Meu avô, ele veio da Itália, eles eram 5 irmãos. Saíram de lá, né? E o histórico deles é que eles chegaram aqui só em 4 irmãos. Aí agora andaram pesquisando, uma das mulheres ficou doente no navio e aquele tempo eles levavam para o porão, né? Quem adoecia na estrada. Na estrada não, no mar, né? No navio. E daí quando eles desembarcaram aqui, que foi aqui em Santa Catarina, eles se extraviaram no navio. Um foi desembarcar em São Paulo, que é os Lorenzetti de lá, eles têm o açúcar, o chuveiro, né? E uns ficaram aqui para um lado de Tubarão ali, que o meu avô ficou ali também. E essa mulher nunca mais souberam nada. Eles acham que ela adoeceu e faleceu, e naquela época eles jogavam fora, né? Jogavam no mar. Porque nunca mais souberam nada dessa mulher que desapareceu. E ela embarcou. Então, esse era o meu avô Vitório e minha avó Justina, porque daí a Justina era daqui, eles se encontraram aqui, ela é uma Bonin. Foi o meu avô, que é o Lorenzetti, que veio de lá, da Itália. Aí eles moraram ali em Tubarão, Grã-Pará. Aí meu pai se achou com a minha mãe, que eles eram de lá, né? Aquele tempo, para vocês terem uma ideia, hoje o povo reclama. A minha mãe, quando o meu avô veio de mudança lá de Grã-Pará para cá, eles vieram com uma carroça com 4 cavalos. Daí a mudança veio em cima da carroça. E os mais novos, e o meu avô e minha avó, estavam em cima da carroça. E os outros vieram de a pé, de Tubarão até Pinhalzinho. Levaram 40 dias. Quando chegava perto da noite, que eles viam um rancho, uma casa abandonada, eles paravam, pediam licença, dormiam ali, tiravam os cavalos, tratavam, deixavam descansar, daí outro dia andava de novo. A minha mãe conta que os pés deles abriam, porque aquele tempo não era asfalto, era estrada de barro, mas chovia nesses 40 dias, dava sol, criava barro, dava torrão. Os pés deles embaixo, dos mais velhos, viraram tudo em ferida de tanto caminhar. Aí meu avô parou naquele tempo ele chamava de armazém, né? Não era mercado que nem agora. E comprou para cada um par de tamanco, sabe aqueles tamancão assim de antigamente que a gente usava para ir tirar leite? Mas eles andaram 2, 3 quilômetros, abriu tudo os dedos em cima com aqueles couro seco, sabe? De tamanco, imagina. Aí tiveram que andar de pé de novo, assim, descalço de novo. Depois de 40 dias chegaram aqui. Hoje tu pega um carro, em 6 horas tu tá lá em Tubarão. E o povo reclama que tem muito trânsito, que não dá de andar. Para vocês verem, que o povo só reclama hoje. Que casaram em Orleans, os avós Lorenzetti. E daí a maioria dos irmãos do meu pai nasceram em Orleans, que é perto de Tubarão, depois que vieram para cá. Eles vieram, quando eles vieram, a família da minha mãe, do meu avô, já estava morando no Pinhalzinho. Aí eles se encontraram ali. O meu pai e a minha mãe casaram aqui. Hoje é Mirindoce, né? Mas naquela época, Mirindoce ali, Pinhalzinho, pertencia para Taió. Então eles já casaram aqui. Nós somos em 10 irmãos. A minha mãe engravidou 15 vezes. E nós somos vivos, né? Morreu 3, aquele tempo não tinha vacina, então morria de meningite, de sarampo. Minha mãe perdeu 3 filhos. Um de 3 anos morreu de pontada pneumonia, porque aquele tempo não tinha médico, dava uma gripe forte, né?
E ela perdeu 3 filhos já grandinhos, e 2 abortos, e 10 ela criou tudo. Hoje já são falecidos, né, 2. Mas o resto ainda está tudo por aí. Nasceu em 7 de outubro de 1953. É filha de Joaquim Lorenzetti e Maria Nilsen. Eu nasci, foi de parto normal, né? Eu nasci em casa. Era uma parteira antigamente, né? Era Merentina Poleza o nome dela. E foi lá no Pinhalzinho, na antiga Volta Grande, lá em cima. Pertence hoje para Mirim Doce. De lá, meus pais vieram embora aqui para o Passo Manso, eu tinha 2 aninhos. Aí eu frequentei, e aquele tempo era escola de freiras. Daí eu frequentei até a 4ª série. Minha primeira professora, o nome dela era uma freira, irmã Cecília de Vigília. Aí, aquele tempo, as freiras cuidavam das igrejas também, né? E elas gostavam de criança que tinha os cabelos bem compridos, bem cacheados, e eu tinha. Então, aquele tempo, eles usavam anjinho nas igrejas para qualquer cerimônia, primeira comunhão, crisma, coroação de Nossa Senhora, o dia da festa do padroeiro, que é Santa Cruz. Aí, o meu vestido de anjinho era azul. Aí a gente vestia aquele vestido comprido e fazia aquela cerimônia, né? Fui anjinho na igreja vários anos a fio. Na juventude, a diversão era garantida nos bailes e tardes dançantes. Nossos bailes era baile de rancho, né? A gente assim, vamos fazer um baile hoje de noite, né? Então a gente já se programava em qual casa, tipo, lá no fulano de tal. Então a gente se reunia, os jovens ia lá, limpava aquele rancho, né? Varria e tirava as coisas que estavam lá dentro, que tinha que dar uma arredada boa, porque era tipo uma sala só. Já arrumava um gaiteiro, um violeiro e já começava ali pelas 8 horas, né? E até as 1, 2 da madrugada. Nossos bailes eram assim antigamente, não era... Aí só cobrava, eles diziam assim, nós estamos arrecadando uma cota, um dinheirinho para os gaiteiros, então cada um dava um pouquinho, um mínimo, no chapéu, e aquilo que era arrecadado daí dava para os gaiteiros, porque eles tocavam o baile. Ou a dançante, que era domingueira, que nem nós chamava, era o mesmo estilo. No domingo, quando a gente vinha da igreja, a gente hoje vamos fazer uma domingueira, mas era entre a juventude que se programava. E, então vamos fazer lá em tal lugar. Daí já, logo depois do meio-dia, já ia fazendo, se reunindo ali, alguns, um com uma vassoura, outro já ia limpar o rancho, já falava com os gaiteiros. Aí a domingueira geralmente começava lá pelas 2 da tarde e ia até às 5 e pouco. Daí a gente tinha hora para chegar em casa, né? Então daí terminava tudo e ia todo mundo para casa. Mas era muito divertido, era muito bom. Aquele tempo a gente não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Então, os domingos de tarde que não tinha essas dançantes, essas domingueiras que nós chamava, quando a gente vinha da igreja, a gente já programava tipo para ir fazer um passeio em tal lugar, tipo, né? Então, aquele dia a gente programou de ir numa água choforosa que tem aqui na minha comunidade, no Passo Manso, na Pichincha. Todo mundo ia de a cavalo. Então nós fomos, né? Bastante juventude. E o meu marido, que então eu conhecia ele só de vista, quando a gente estava vindo embora de cima do cavalo, eu e ele assim, né? Ele disse, tu nunca me deu um beijo. Daí eu falei, mas tu nunca me pediu. Aí a gente se cruzou aquele beijinho assim, né? Em cima do cavalo. E fomos cada um para sua casa. E no outro domingo a gente foi na igreja e ele veio me levar até um pedaço. E aí começou o namoro que virou em casamento. O casamento foi bem simples. Os pais do meu marido já moravam aqui nesse terreno, mas até então era um ranchinho só, né? E aí a gente foi casar aqui na Matriz, em Taió. E fizemos um almoço bem simples, era só meus pais, 2 manas minhas solteiras, e os pais do meu marido, e os padrinhos de batismo dele, e uns compadres meus que foram os padrinhos na igreja, que no civil a gente não casou, porque o meu marido tinha só 18 anos e eu só 19.
Daí nasceu a primeira filha, que é a Silvana, né? Silvana Lenzi. Hoje ela é Silvana Lenzi Martinelli, casada com a Lírio Martinelli. Daí logo em seguida eu engravidei de novo, né? Da Giovana, que hoje é Giovana Lenzi Beninca, casada com o Luciano Beninca. Aí passaram 3 anos. Aí nasceu a Viviana Lenzi Martinelli também, que hoje é casada com o Valcir. Aí deu mais 2 anos, daí nasceu um filho homem, que é o Marcos Andrei, também hoje casado com a Lucimar Odinic. E hoje é meus 4 filhos que eu tenho. Tenho 4 netos homens e uma neta mulher. Inverteu, eu tinha 3 filhas mulher e só um homem, agora tem netos e só uma neta. Ela conta sobre a casa que vive hoje. O primeiro marido da Celita fez a minha primeira casa de madeira, seu Henrique Bonacorsi. Depois a gente desmanchou aquela e fez essa, né? Mas foi ele que era o carpinteiro que fez acho que é 91 que foi feito. Porque assim, sabe, nós tínhamos uma casa de madeira, mas a gente, porque os primeiros anos que a gente casou, a gente morava num ranchinho, mas nós era muito pobres, nós não tinha nem para comer, daí não tinha forno, não era sarafiado, nós não tinha cama, nós não tinha nada, só a cara e a coragem. Então a gente fez uma casinha de madeira, a primeira era aqui também. Só que a madeira era ruim, sabe? Logo virou apodrecer e bichar e tudo. Daí nós era para ser responsável de cuidar do meu sogro e minha sogra. E eles eram uma família enorme, com 12 filhos. Então meu marido assim se botou na cabeça que o dia que o meu sogro ficasse mais velhinho, nós ia trazer eles para morar aqui, né? Para a gente cuidar deles. E aí ia vir a família dele, dizer do meu marido, e nós queríamos ter um espaço bom para receber. E daí nós já tínhamos 4 filhos, então ele quis fazer uma casa grande para ele ter aconchego para receber os irmãos dele, que vinha ver os pais e os nossos filhos. Mas daí a vida deu outro rumo, né? Meu marido morreu e daí o meu sogro faleceu, a minha sogra foi embora para Joinville. E esse foi o motivo de construir esse casarão, que agora estou aqui sozinha. Mas eu não me reclamo assim, que eu estou aqui sozinha, porque quanta gente queria ter uma casa para morar e não tem, né? Então, se esse foi o meu destino, a gente tem que ser feliz, mesma coisa. Sempre ajudou a comunidade. Uma coisa que eu sempre gostei e fiz na minha vida, e não me arrependo de ter feito, como eu comentei no começo, que eu fui anjinho assim na igreja, né? Que isso era um trabalho voluntário, né? Ser anjinho, e um compromisso. Aí, quando as freiras foram embora, eu e o meu mano Mauri, a gente assumiu o lugar das freiras. A gente que fazia a reza na igreja, rezava o rosário, né? A gente cuidava da igreja. Depois a minha mana Terezinha, que hoje é falecida, cresceu um pouco mais, daí ela colaborava com a gente também. Então eu fiquei 17 anos em equipe litúrgica, que a gente falava, né? Daí eu casei, que isso era lá no distrito, daqui lá dá uns 3 quilômetros. Eu casei e vim morar aqui. E aqui onde que eu moro, lá em cima, ó, vocês podem perceber que tem umas antenas de televisão e lá tem uma igreja. Quando eu parei de ser voluntária lá na igreja do Passo Manso, eu comecei a ser voluntária aqui. Então eu subia com as minhas 2 filhas mais velhas, quando o padre vinha rezar missa, que dá 1.500 metros morro acima, só de a pé. Hoje sobe caro, mas aquela vez não subia. Aí quando eu parei de ser voluntária aqui, a gente tinha um clube de mães no Passo Manso. Eu fui por 8 anos presidente nesse clube de mães, que é fazer roupa, reformar, trazer cursos para a comunidade, crochê, tricô. A gente ajudava as famílias pobres, né, através do clube de mães. Aí surgiu o clube de idoso. Aí me colocaram de presidente do clube de idoso. Então eu fui presidente do clube de idoso por 18 anos. Aí eu levava os idosos passear,
tinha muitos que nunca tinha visto o mar, nunca tinha ido, exemplo, na Serra do Rio do Rastro, no aeroporto, né? A gente arrecadava um dinheiro, fazia rifa e daí eu levei eles, e daí além de levar eles passear, eu visitava os idosos que estavam acamados, né, que não podiam ir nos clubes, então eu fazia essa visita. E quando eu me cansei, eu parei e vim cuidar da minha própria vida, mas foi um trabalho maravilhoso que eu fiz e não me arrependo nunca. Sempre ajudei em velório, né, em festa de igreja, a gente sempre ajudava na cozinha e limpar salão, essas coisas, sempre eu colaborei sempre, né. O meu sofrimento maior, que eu acho que foi na vida, foi quando eu perdi meu marido, né. Ele era um homem saudável, novo, ele estava com 46 anos, as 2 filhas mais velhas minhas já tinham casado e eu estava com 2 adolescentes dentro de casa. E ele se acidentou na Roizeira, em Tubata, né, e foi horrível o acidente dele. Ele ficou 27 dias na UTI, foi feito 10 cirurgias e ele não resistiu e depois de 27 dias ele veio a falecer. E eu me senti um grão de areia nesse mundão de Deus, né, com esses 2 filhos adolescentes. A gente tinha feito terraplanagem na Roizeira, a gente devia muito e era uma dívida que eu sabia que a gente tinha que pagar. O meu filho era 1 ano operado do coração, ele ainda não sabia trabalhar e nem podia. Na véspera da morte do meu marido, um carro de Rio do Sul bateu no carro da minha filha e hoje do meu genro, Valcir, que tinha ido ver o pai na UTI em Rio do Sul e eles se acidentaram, né? Pegou fogo no carro, um motorista de ambulância, por um milagre de Deus, tirou os 2 de dentro do carro que já estava em chamas. E o carro queimou por inteiro, eu não tinha seguro, a minha filha quebrou a perna, bateu a cabeça. E na mesma noite meu marido faleceu. Então foi uma noite que eu posso viver milhares de anos que eu nunca vou esquecer. Mas eu tinha a certeza que eu tinha que batalhar e acabar de criar esses 2 filhos e não deixar faltar o pão na mesa para eles. E eu queria que eles estudassem um pouco. Então eu fui à luta, continuei trabalhando, batalhando, por isso eu larguei também o clube, né, para cuidar do que era meu, dos meus filhos. Graças a Deus, né, eu consegui, ela se formou também professora, ele não quis estudar além do terceirão, mas ele é uma pessoa inteligente, ele toca hoje aqui o sítio, é ele que cuida, né. Foi uma experiência horrível, eu estou 20 anos viúva, não quis me casar de novo, porque eu acho que a minha família é o bem mais precioso que Deus me deu e o meu esposo me deixou uma herança maravilhosa, que é meus filhos, que hoje eu tenho meus netos. Hoje vivo por eles. Tenho ainda bastante amigos, amizade, mas daí não trabalho mais como voluntária, porque eu acho que também tudo tem o seu tempo, né? Tem que vir pessoas novas também fazendo esses trabalhos, então hoje eu estou cuidando da minha família. Há 6 anos, esse vídeo virou sucesso na internet. Lá vem o Marcos, descendo o morro da Massovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Mas Marco, véi. Dona Selvelina conta como foi que tudo começou. Essas filhas, as mães dos meninos, elas são professoras. Todas 3 estudaram, são professoras. Mas essas 2, elas continuavam muitas vezes ainda trabalhando, né? Que elas trabalham em creche, então elas continuavam trabalhando depois do 1º de dezembro em diante. E elas não queriam deixar os meninos sozinhos na cidade, né? Em segurança. Então, como eu tenho sítio, elas mandavam eles sempre ficar comigo. Nas férias de julho e nas férias de dezembro. E o meu filho, ele fez esse carrinho para os meninos brincar, para passar o tempo. E eles começaram a treinar para descer o morro sem frear e fazer essa curva. E o dia que eles conseguiram descer
e não frear, o Marcos pediu que o Leandro gravasse, mas sem combinar nada de falar, as gravações, nada. Ele disse, tu só filma que eu quero mostrar para meus amigos e os pais que eu já desço sem frear. E o Leandro, na sua sabedoria, na sua inocência, porque quando o Marcos chegou lá em cima, o Leandro estava já com o tablet ali, daí o Marcos de lá lhe perguntou, tu já ligou o tablet? Daí o Leandro já gritou, sim, pode vir, Marcos. E quando o Marcos começou a correr, ele começou a dizer, né, taca-lhe pau. E vem, pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos, descendo o morro da Vossa Avelina, naquela expressão dele, né, de garotinho. E quando ele viu que ele fez a curva, ele quis dizer que ele fez bem a curva, né? E daí foi onde que ele disse, mas ô Marco velho. Aí postaram na internet e foram embora, né, das férias e em fevereiro, mais ou menos, um sobrinho meu, o Amauri, que mora em Camboriú, ligou para mim perguntando se eu sabia que nós estava famoso. Eu disse, nós não. Nós não tinha ainda aqui, tinha internet, mas nós não tinha celular, não tinha WhatsApp, nada, né? Então a gente não estava acompanhando. Mas assim que o meu sobrinho avisou, já os repórteres começaram a vir. E a fama já pegou. Foi assim uma loucura. E a gente passeou muito, a gente aproveitou muito, a gente conheceu várias emissoras de televisões, muitos repórteres, muitas pessoas boas. Hoje virou um ponto turístico, vem muitas pessoas visitar, conhecer o morro, conhecer a avó, querer bater foto. Quando eles chegam aqui, que os meninos estão aqui, eles vão à loucura. Esses turistas que a gente chama, né? Exemplo, final de semana passado, os dois meninos... Menino não, hoje já são moço, né? O Leandro tem 15 e o Marcos tem 18. Os dois já trabalham. E eles estavam aqui no final de semana e os turistas que chegaram aqui ficaram bem alucinados quando viram que eles estavam aqui. Há uma controvérsia do povo que acha que a gente ficou rico, mas assim, né? Os meninos fizeram umas propaganda, que toda propaganda rende alguma coisa, né? Eles não iam fazer propaganda de graça. Mas a gente, na inocência, a gente até tinha vergonha, às vezes, de pedir um pouco mais, né? Eles fizeram umas propagandas numas empresas meio grandes, mas a gente, naquela inocência, dizia, minhas filhas, eu ganhei mais na propaganda do que o meu salário, porque o salário de professor hoje não é muito, né? Podia ter ganhado mais dinheiro, mas a gente não... Mas assim, foi bom, eles tiveram bastante experiência, fizeram várias propagandas, guardaram um dinheirinho, né? Mais o Leandro, porque ele acompanhou o fogo de chão. E eu nunca pensei em ganhar dinheiro em cima dos meus netos, mas eu aproveitei muito, foi tudo muito maravilhoso. Eu tenho muito orgulho, né, de tê-los como netos. E as pessoas vinham aqui e elas achavam que a senhora tinha ficado rica. Sim, muitos. Quer dizer, quase todos, né? Um exemplo, assim, teve uma vez chegou um pessoal do Paraná e eu estava roçando a grama, um dia de calor, quase que nem hoje, bem suada, e eu estava até descalço. E quando eles chegaram aqui, eles disseram, nós queríamos conhecer a vossa Avelina. Eu disse, mas sou eu, né? Aí eles ficaram assustados, perguntando, tá, mas a senhora ainda roça grama? Eu disse, mas tenho que trabalhar, tenho que sobreviver, tá, mas e o dinheiro que a senhora ganhou? Dinheiro de quê? Nós não, por causa dos meninos, não é uma empresa. Nós não montamos uma empresa. Por eles fazerem uma brincadeira, não quer dizer que eu ganhei dinheiro, não quer dizer que eu fiquei rica por isso. Eu vivo hoje com meus 2 salários, o meu de agricultora e o do meu marido. Eu respondi para eles que hoje está 1.045, dá 2.000 e pouco, né? Mas eu vivo com esses 2 salários, então eu cuido da minha casa, eu que roço a grama, eu planto a minha horta, eu cuido das minhas flores, eu ajudo a criar meus netos. E eu não tenho riqueza e também acho que para a gente ser feliz não precisa ter riqueza. Fazer aquilo que a gente gosta já é ser feliz. E eu faço aquilo que eu gosto. Ajudando o povo.
E fazendo aquilo que eu gosto é ser feliz. Ela tem orgulho da família que tem e riqueza maior não há que vê-los reunidos. Domingo passado eles estavam todos aqui. Eu tenho o meu filho é gaiteiro e o meu neto, irmão do Leandro, é gaiteiro. Então, geralmente, agora na pandemia a gente até parou, né? Mas geralmente quando a minha filha, a Viviana, e o Marcos e o Valcir vêm de Gaspar para me visitar, eu reúno os outros filhos daqui, a gente faz uma carninha, toca gaita, né, conversa, bate papo, quase sempre o encontro é aqui na avó. E aqui vai um recado de grande sabedoria. Eu queria, assim, se vocês me permitem, né, dizer que tudo que eu sou hoje, eu devo a meus pais. Eles foram, assim, muito guerreiros, muito... Eu venho de uma família muito pobre, né, a gente batalhou muito. A minha mãe ficou grávida 15 vezes, ela perdeu 3 filhos depois de 2, 3 meses e 2 abortos, e ela criou 10 filhos. Aquele tempo não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha banheiro dentro de casa, não tinha conforto nenhum. Então, eu aconselho os jovens e falo para eles, até os turistas que vêm aqui, para eles reclamar menos e agradecer mais, porque... Se eu colocasse hoje dentro da casa, eu vou dizer de exemplo dos meus filhos, 10 filhos para eles trabalhar e cuidar, que nem meus pais fizeram. E mais o meu avô e minha avó, que eram os pais da minha mãe, morando junto, acho que nenhum filho não ia suportar. Viver uma vida assim na pobreza e trabalhar, arrancar da terra o sustento para criar os filhos. Então, a minha mensagem é assim, ó, agradecer mais, reclamar menos, viver a vida, fazer aquilo que a gente gosta e ser feliz. Agradecer a Deus sempre, porque hoje é muito comprar e agradecer que é bom nada. E sejam felizes, a vida é um sopro. Não reclamem tanto. Trabalhar para viver... E não esganar e querer riquezas, isso tudo não é felicidade. Tendo o suficiente para viver, para mim é o que basta. Dar valor à família, que hoje eles não dão mais valor à família. E um beijo no coração de cada um que me quer bem. E agradeço vocês também, ao povo que vem me visitar sempre. Ser educado, respeitar as pessoas, isso está faltando no nosso mundo. Agradecer, rezar, não é só Ave Maria, Pai Nosso, dizer Jesus, obrigado. Eu tenho para sobreviver, não me falta comida. A minha mãe e eu até quando eu trabalhava assim como voluntária, eu fazia sempre orações antes no clube de mães, antes do trabalho, e com os idosos na hora do café. Então eu costumava dizer para eles, e eu falo para minha família, e a minha mãe me ensinou assim, ó, que a oração do crer em Deus Pai, se você analisa ela enquanto você está rezando, você reza para o universo, porque você fala em Deus, você fala em Nossa Senhora, você fala em todos os santos, você fala nas almas, né, que partiram dessa vida para outra. E Jesus Cristo, que é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, né, que Ele está sentado à direita de Deus Pai. Então é uma oração que completa. É uma oração que traz Jesus Cristo dentro do coração da gente. E nós, seres humanos, para nós sermos felizes, nós temos que ter Deus no coração. Porque se eu tenho Deus no coração, eu me amo. E eu me amando, eu amo o meu próximo. E se eu amo o meu próximo, eu jamais vou fazer mal para ele. Eu não vou matá-lo, eu não vou agredi-lo, eu não vou criticá-lo, eu não vou inventar calúnia. E é isso que está faltando. Entendesse? Porque hoje eu vejo filhos não respeitando os pais, pais não respeitando os filhos. Isso, para mim, isso só falta de oração e de ter Deus no coração. Nós temos que ter paz interior, nós temos que viver bem
para passar exemplo para nossos filhos, nossos netos, ou a nova geração que está vindo ali. Talvez está faltando isso, por isso que existe tanto drogado, tanta matança, tanta coisa nesse mundo, né? Eu fui na Terra Santa, eu fui passear lá, eu fui lá ver onde Jesus Cristo nasceu. Ele era pobre, ele vivia em caverna, ele só usou sandálias, ele não era de luxo, ele não trabalhava por dinheiro. Isso eu vi lá onde que eu fui. Eu chorava em cada local que eu chegava, que Jesus Cristo andou, eu chorava emocionada de ver a ganância que tem no mundo hoje. Cristo queria tão pouquinho, ele só queria o amor e a união das pessoas. Vamos nos amar, vamos nos querer bem. E eu quero deixar um beijo no coração de cada pessoa, agradecer a cada um que veio me visitar, e quem quiser vir me visitar, se for pro bem, que venham, mas não venham querer me fazer o mal, porque eu não gosto e não vou aceitar. Tchau, mundo velho. Agradeçam a Deus e sejam felizes. Não precisa muito para ser feliz. Tem que ter Deus no coração, nos amar e amar ao próximo. Até outro dia. Obrigada pela visita, uma ótima semana e até domingo.